Marvitec é especialista em estruturas metálicas e possui a mais completa linha de produtos para a segurança viária. Amplo parque industrial com equipamentos de última geração, oferecendo a nossos parceiros maior qualidade e agilidade na área de segurança viária. A Marvitec firma o compromisso para o desenvolvimento de toda a infraestrutura do país. Seja nosso parceiro você também. Acesse nosso site www.marvitec.com.br. Nosso próximo convidado é um cientista político. Ele é conhecido por orientar muita gente na tomada de decisão política e econômica. Lucas Aragão, a gente vai conversar com você online. Tudo bem, Lucas? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Perfeito, agora eu tô te ouvindo. Obrigado e desculpa a bagunça aí do áudio. Vou chamar o Guilherme para bater um papo com a gente, tá bom? Combinado. Obrigado pela sua participação aqui. O palco da PEN é seu. Fala, obrigado. Lucas, como é que você tá? Tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, a gente, não sei se você tem acompanhado os painéis aqui, a gente tem falado um pouco sobre tudo, um pouco da infraestrutura, um pouco, já tá o Giba aqui, que eu já tô vendo ele lá em cima. Daqui a pouco, depois da sua participação, vai entrar o Giba aqui para fazer também uma palestra motivacional. Eu queria, a gente tá curioso para ouvir, né? Um momento aí, acho que de uns anos para cá, a política tem sido tão importante aí na tomada de decisões das empresas, o cenário político. Eu queria que você falasse um pouco para a gente aí disso. Claro, vamos lá. É um prazer para me apresentar. Meu nome é Lucas, eu sou sócio da APA Advice. A gente hoje oferece serviço de análise política para mais de 100, 150 bancos, fundos, empresas que investem no Brasil. Tem uma apresentação que eu preparei, mas, Guilherme, se tiver perguntas aí da galera, da turma, pode mandar, eu acho que fica muito mais útil. Pode me interromper com perguntas, fiquem à vontade para fazer perguntas tanto conjunturais sobre Brasília, como funciona, tanto quanto questões do dia a dia, pautas do momento, agenda de reformas, questões mais específicas. Então, eu estou pronto, pode passar para o primeiro slide aí. Vamos, Lucas, só antes de começar o slide, tem uma pergunta aqui. O que faz um cientista político? A pergunta é minha. Olha, depende. Um cientista político é uma profissão que você se forma na faculdade, mas você pode usar isso de diferentes formas. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma empresa que oferece serviços de análise política. Então, por mais que a minha formação seja cientista político, o meu dia a dia foge, às vezes, da ciência, da teoria clássica política. Eu fico muito mais olhando o momento do país e o meu papel é apresentar a minha opinião sobre tendências e quais são os cenários que a política brasileira vai apresentar. E isso ajuda no processo de tomada de decisão das empresas. Então, imagine que você tem uma empresa que pode ter uma mudança regulatória no Congresso, você precisa saber se aquela lei vai passar, se aquela lei não vai passar. E na APA a gente ajuda as empresas a antever esses riscos, a apresentar as chances, a avaliação de possibilidade de projetos avançarem, de pautas terem sucesso ou não. Que legal, então, que legal. É isso, mas tem cientista político fazendo tudo por aí. Eu vou fazer a minha pergunta também. Lucas, a gente está num evento que ele acontece, é uma feira que acontece de forma física. Com a última edição nós tivemos mais de 120 expositores, nos adaptamos, nos reinventamos e criamos o evento virtual. É uma experiência aí para todo mundo. E a minha pergunta é a seguinte: quando as empresas decidem investir na área de marketing, é porque elas estão otimistas, porque elas precisam crescer, precisam expandir seus negócios. Que mensagem você tem para esse mercado? Nós temos motivos para estar otimistas, para o Brasil estar indo no caminho certo, independente aí dos problemas que estamos enfrentando agora?
Olha, Guilherme, eu acho que o Brasil está passando por um momento muito diferente. A gente teve uma eleição que acabou polarizando o país. O governo passou um primeiro ano ali com dificuldade de avançar sua agenda com um Congresso muito fragmentado, acabou passando a reforma da Previdência, mas acabou tomando quase todo o ano. E, assim, o recado que eu dou é que a política tem que ser acompanhada de perto. E a questão de estar ou não no caminho certo, eu evito um pouco entrar no mérito da política pública, se ela é boa ou ruim. Porque vai ter gente que acha que é boa, vai ter gente que acha que é ruim. O meu cliente, por exemplo, ele não está interessado se eu acho uma reforma boa ou ruim. Ele sabe se o negócio dele é bom ou ruim. Ele está interessado se aquilo ali vai passar ou não, se aquilo ali vai ser implementado ou não. Então, é uma visão um pouco mais prática. Eu não tento, na ARCO, dizer para ninguém se a reforma da tributária é boa ou não. Eu tenho um cliente que tem muita vontade que a reforma passe. Eu tenho outros que estão desatualizados. O nosso trabalho é prepará-los para os cenários, prepará-los para os caminhos que podem acontecer a partir de uma reforma tributária. E o recado que eu posso dar é que, o Brasil é um país ultra-regulado. A gente tem um Congresso muito atuante, a gente tem um Poder Executivo que tem mãos e braços regulatórios em diversos setores, e é muito fácil você ser surpreendido por uma questão regulatória, legislativa e política no Brasil. Por isso que olhar a política é importante. Não é só uma questão de olhar a política do ponto de vista de emoção, se eu gosto ou não desse político, mas as decisões políticas têm impactos reais na vida das pessoas, nos negócios das pessoas. Então, hoje, olhar a política, acompanhar a política é uma questão de sobrevivência, não é só uma questão de confirmação da sua tese. Tá certo. Podemos dar andamento aí na sua apresentação e vamos ver o que você trouxe para a gente aí, Lucas. Bom, vamos lá, gente. Eu desenhei aqui alguns cenários, alguns caminhos, com um olhar em 3 variáveis. Se eu gaguejar um pouquinho aqui, é porque eu estou me ouvindo um pouco, eu não quero virar meme depois no Twitter, igual... Não, pode ficar tranquilo. Né? Então, se alguém tiver como arrumar o meu retorno aqui, eu agradeço, mas agora ficou ótimo. Então, eu gerei aqui 3 variáveis que a gente vai olhar. As variáveis institucionais, as variáveis sociais, as variáveis políticas. Então, pode ir para o próximo slide. Bom, nas variáveis institucionais e nas variáveis sociais e nas variáveis políticas, eu elenquei quais são as variáveis que hoje a gente tem que ficar de olho em relação ao governo, em relação ao poder. Então, variáveis institucionais eu olho para 3, relação com os poderes. A gente teve com muita tensão nessa relação entre os poderes, então a gente teve briga do executivo com o legislativo, a gente teve briga do legislativo com o executivo, a gente teve briga do executivo com o judiciário. Não dá para citar algumas coisas aqui. Teve tensão entre Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e presidente Bolsonaro, teve tensão entre alguns deputados e o STF no inquérito das fake news, teve tensão entre os filhos do presidente e membros do parlamento. Então, a relação entre os poderes foi conturbada nesse primeiro ano. Sucessão no Congresso é uma variável institucional importante. A gente tem hoje Davi Alcolumbre, do DEM, presidindo o Senado, e Rodrigo Maia, também do DEM, presidindo a Câmara. Em fevereiro de 2021, a gente deve ter eleição para esses 2 cargos. Por que eu digo deve? Não, a gente vai ter eleição, mas pode não ter mudanças, porque tanto o Rodrigo Maia quanto o Davi Alcolumbre estão tentando aí fazer um somebody love jurídico para ver se conseguem se reeleger, porque, teoricamente, segundo a Constituição, hoje eles não poderiam se reeleger. Isso tem um papel importantíssimo na nossa política, porque o presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles têm um papel fundamental, que é definir a pauta. Ou seja, o que significa definir a pauta? Todo dia, o plenário da Câmara, que é o último passo, e o plenário do Senado, que é o último passo para o projeto ser aprovado na Câmara ou no Senado e depois virar uma lei, ele tem centenas, dezenas, milhares de projetos de lei que estão prontos para a pauta, ou seja, estão prontos para ser votados. E cabe ao presidente da Câmara definir quais são os projetos que de fato vão ser votados na Câmara e no presidente do Senado, quais serão votados no Senado. Claro que não é uma decisão
toda monocrática ali. Ele tem o poder de fazer uma decisão monocrática, mas funciona ali como um acordo com os líderes partidários que se reúnem numa reunião de líderes e definem ali quais são os projetos que têm mais sinergia entre todos. Então, é uma coisa muito importante para a gente ficar de olho. Impeachment, por mais que eu não ache que a gente vai ter um impeachment com as variáveis de hoje, é sempre bom falar do assunto como risco, na matriz de risco, até porque o Brasil não é um país onde impeachment seja um palavrão, né? A gente tem uma democracia jovem aí, onde já tivemos 2 impeachments, o presidente Collor e a presidente Dilma foram impeachados, o presidente Temer não chegou a ter processo de abertura de impeachment no Congresso Nacional, mas teve denúncia da PGR, que acabou sendo votado pelo Congresso Nacional, e também a postura do presidente, que nos últimos tempos tem sido mais pragmática, ali, desde que ele se aproximou mais do centrão, tem sido um pouco menos bélico. As variáveis sociais, protestos, por mais que a gente não esteja tendo protestos, é uma variável que tem que ficar de olho na matriz de risco, greve, desemprego que continua em alta, e a popularidade do presidente, que aumentou muito durante a pandemia e chegou a 40% de ótimo bom na última pesquisa que saiu na semana retrasada, se eu não me engano. E as variáveis políticas, apoio no Congresso, reformas, a sucessão presidencial, a eleição, o teto de gastos, que está no olho do furacão essa semana, reforma tributária, reforma administrativa, esse novo programa social que já foi Renda Brasil, agora é Renda Cidadã, a equipe econômica. E quem estiver assistindo, fiquem à vontade para mandar perguntas, eu acho que fica muito mais interessante com perguntas e respostas. Seja a pergunta, se tiver nada a ver com o que eu estou falando aqui, pode mandar que eu encaixo aqui na conversa. Então pode passar para o próximo slide. Bom, no âmbito institucional, eu criei tipo uma matrizinha aqui, mas eu não vou passar por cada um, eu vou ficar mais no realista, ali, no que eu acho que vai acontecer. Vocês podem olhar aí quais são o cenário pessimista. Isso é relação com os poderes. Bom, então eu fiz um overview ali do que a gente passou nos últimos tempos, né? Teve o inquérito das fake news, teve convocação de ministro de Estado para falar na Câmara dos Deputados, que é sempre uma coisa um pouco agressiva. Em um ambiente onde o Executivo e o Legislativo estão na mesma página, isso nem sempre é difícil de acontecer. Tanto é que nos últimos meses a gente não teve tanta convocação, a gente teve convite ali para o Guedes falar sobre tributário, mas isso é normal. A gente teve esse entendimento que tem acontecido entre Congresso e Presidente, entre Congresso e então, a gente teve o Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, indo explicar ali algumas situações, o próprio ministro Ricardo Salles. Então, estávamos numa situação parecida com o pessimista, marcados por intensas agressões mútuas. Hoje, a gente está nesse realista, que eu acho que é o que vai continuar. Algumas tensões, que eu não acho que vai afetar a estabilidade política, algumas instabilidades pontuais. O otimista é se tudo estivesse correndo excepcionalmente bem, o que não deve acontecer, porque o Congresso ele já virou um poder muito mais autônomo, independente do que ele era antes. A gente já teve momentos onde o Legislativo estava alinhado com o Executivo de um jeito, com uma sinergia imensa. Claro que em alguns momentos essa sinergia não foi das mais republicanas, né? Afinal, a gente teve o escândalo do Mensalão, onde tinha um Legislativo ali que o apoio estava meio dopado ali, né? Então não era um apoio absolutamente limpinho, para ser gentil. Então, hoje eu vejo que a gente vai ter algumas tensões, o governo vai perder algumas votações. A gente tem, por exemplo, na pauta o veto da desoneração da folha. O que isso significa? O Congresso aprovou uma lei e o presidente Bolsonaro a questão da desoneração da folha, desoneração da folha de pagamento. A última palavra é sempre do Congresso, né? Então o veto pode ser revertido, ou seja, o Congresso pode votar e derrubar um veto e deixando a lei do jeito que estava antes do presidente vetar. Tem boas chances desse veto ser derrubado. Um veto derrubado é sempre uma situação dura ali para o presidente, né? Porque mostra que ele não conseguiu articular e desenhar a política pública do jeito que ele imaginava. E hoje o Congresso é muito... A autonomia do Congresso tem se fortalecido nos últimos anos. Só para você ter uma ideia, para quem estiver ouvindo, essa questão dos vetos.
o presidente Bolsonaro teve muitos vetos derrubados, e essa questão do veto, até 10 anos atrás, os vetos eram esquecidos. O presidente vetava, estava vetado, ninguém olhava mais para isso. O governo, o Congresso, a partir de 2013, 2014, começou a olhar os vetos com calma, e por conta da Dilma, que teve uma tensão muito forte com o Congresso, e começou a olhar os vetos e a derrubar alguns vetos da Dilma. Mas antes disso, tinha milhares de vetos que nunca tinham sido avaliados pelo Congresso. Então, o cenário é esse. A gente vai ter algumas tensões, mas eu acredito que o governo e o legislativo consigam estar na mesma página, e hoje o judiciário está numa situação de mais calma junto ao Poder Executivo. Não acredito naquelas intensas agressões que a gente viu no passado. Ô, Lucas, eu tenho uma... Sucessão no Congresso. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui para você. Vai continuar esse do meio, vitória de candidatos que está alinhados com a agenda de reformas, com bom diálogo com o Executivo, mas preservando a independência das casas. Não acho que a gente vai ter um presidente da Câmara ou presidente do Senado. Digamos que o Rodrigo Maia consiga, se o Rodrigo Maia não conseguir a reeleição, tem alguns favoritos, Aguinaldo Ribeiro, que é do PP, um partido do centro, o famoso Centrão, Arthur Lira está candidato também do PP, também desse Centrão, apesar de serem Centrão, para confundir ainda mais a cabeça de quem olha a política. Agora o Centrão está meio em dois grupos diferentes, um Centrão mais do governo e um Centrão mais Lucas, acho que eu queria te fazer uma pergunta aqui, talvez agora o teu áudio vai dar uma atrapalhada aqui, mas que é o seguinte, eu vi... que você acredita esses 40% aí de aprovação agora do presidente como ótimo, bom, as pessoas estarem um pouco de saco cheio do politicamente correto, a desconfiança no que a mídia fala, porque tem a mídia de direita absurdo, tem a mídia de esquerda, é todo mundo muito parcial, e acho que as pessoas pararam um pouco estão um pouco de saco cheio, e esse jeito espontâneo do presidente acaba ajudando também, porque eu acho que é muito fácil a gente acreditar tudo ao auxílio emergencial, eu acho que não é só isso. Guilherme, eu acho que a postura do presidente, que ele tem uma postura autêntica, fala o que poucos políticos teriam coragem de falar, tem aquele jeito dele, não tenho dúvida que isso contribui. Agora, se fosse só isso, fosse só o estilo do presidente, politicamente incorreto do presidente, a popularidade dele não teria passado pelo declínio que passou no ano passado, que de fato passou. A popularidade dele veio, caiu e retomou e ver durante a pandemia. E não é difícil acreditar alguma coisa porque a pesquisa não tem a métrica empírica ali para definir exatamente de onde vem. Agora, tem algumas sinalizações que mostram que o auxílio emergencial de fato foi muito importante. Primeiro, ele cresceu em regiões onde muita gente recebe auxílio emergencial. Regiões, estados, por exemplo, do Nordeste, com rendas, famílias com rendas menores, e nesses estados. Não é à toa que vários políticos do Centrão que são do Nordeste hoje apoiam o presidente, mas não apoiavam há 8, 9 meses atrás, porque também querem estar perto de um presidente popular. Então, eu acho que existem muitas variáveis para o apoio do presidente hoje, de 40% ótimo, bom, sem contar os 20% de regular ali, né? Porque no Brasil, regular é quase amor para a credibilidade política, né? Você passa de ano, né? Perguntar para um cara ali o que você acha de um presidente e eu falar irregular, é quase amor isso, né? Então são muitas variáveis, mas não dá para negar que o auxílio emergencial teve um grande impacto, como os números em regiões de pessoas com menor renda mostram. Numa pesquisa de 2 meses atrás, do Data Popular, se não me engano, Data Poder 360, num cenário ali específico do Nordeste, o Bolsonaro ganhava com folga de um candidato do PT, algo inimaginável há 8, 10 anos, num candidato do PSDB, por exemplo. E outra prova disso é esse ímpeto do presidente em criar um novo programa social também, porque o auxílio emergencial vai acabar em dezembro. Aí que eu ia chegar. Uma transição mais suave para que não seja tirado ali completamente. E você acha, aí também é uma opinião minha, eu acho que essa parte da imprensa que bate muito nele, o tiro está saindo pela culatra, porque acho que os caras perdem a mão, eles ficam tão parcial
que acaba o tiro sai pela culatra. Desce o pau, desce o pau, desce o pau, e vai ver a popularidade dele cresce. Eu acho que o país entrou num nível de polarização parecido com o que a gente tem em outros países. E sim, me perguntam se polarização é ruim. Não necessariamente. Polarização, tem países, democracias fortes, muito polarizadas. Os Estados Unidos são os democratas, a parte republicana, os independentes ali que formam, sei lá, um terço, 25%. O problema é quando a polarização fica agressiva, violenta, e isso é preocupante, quando não tem o menor nível de interlocução. Claro. Agora, eu acho que por conta dessa polarização, as pessoas também tiveram esse efeito na mídia, porque, de fato, a imprensa hoje, ela comenta muito mais do que cobre. Então, quando você assiste um jornal, é muito mais fácil você acabar esbarrando numa opinião do que numa notícia. Hoje, muitas das notícias são feitas para gerar uma emoção. Então, você acaba de ver um jornal, ou acaba de ver alguma coisa, a sua sensação, ou é isso aí mesmo, ele está certo, ou é um absurdo isso, não é possível. Não só informa, ele gera emoção, né? Então, eu não tenho nada contra opinião no jornalismo, mas acho que tem que ser bem definido o que é opinião e o que ele não é. E é isso até que eu tento fugir um pouco muitas vezes, quando eu estou dando uma palestra, me perguntam assim, o que você acha do ministro? Eu falo, não, quem tem que achar, eu posso dizer qual é a percepção que o investidor tem dele, eu posso dizer qual é o poder de influência que ele tem, eu posso comentar um pouco sobre se ele tem capacidade de formular políticas públicas de sucesso no Congresso Nacional, se ele tem interlocução com quem manda. Agora, se ele é bom ou ruim, aí eu deixo para cada um em casa definir se ele é legal ou não. Tá certo, tá certo. Pode continuar aí a apresentação. Chegando mais perguntas, a gente vai fazendo. Pode mandar as perguntas à medida que elas forem chegando. A gente tem aí a questão do impeachment. Então, um cenário pessimista, impeachment. Otimista, arquivar todos os processos apresentados. O realista é esse. Vai ter todo dia. Qualquer um pode apresentar processo de impeachment, mas não vai avançar, a não ser que mude alguma coisa muito forte dentro do país. Eu poderia fazer uma palestra aqui sobre impeachment, mas de um jeito muito rapidinho, impeachment é mais motivação do que motivo. E hoje não existe motivação na sociedade, não existe motivação no Congresso. Não vejo, é um processo político, impeachment. Então, a política estando em paz e a população, não em paz, mas em uma certa sintonia entre os poderes, e a população sem estar aguerrida naquele assunto, não deve avançar. Então, não acredito nisso. A postura do presidente, ele já foi nesse cenário mais pessimista aqui, agressivo com demais poderes, estimulando a sua militância. Eu fico aqui com um cenário que é estimulando alguns embates, mas recuando para evitar situações críticas. Até porque o presidente descobriu, ao longo do ano e quase 2 anos que ele tem de mandato, o que é a política quando você está na cadeira lá em cima, né? Quando você está embaixo, tudo que você fala às vezes esquecido, você pode entrar em briga, as brigas às vezes são boas para a sua persona, mas quando você é chefe do executivo, a política se impõe. E a política se impôs. Ele viu que se ele não entrasse no entendimento com o Centrão, com o Congresso Nacional, ele ia falar sozinho, que nenhuma pauta ia avançar, além de ter o risco de, numa situação crítica, ele ter um processo de impeachment na cara dele ali, caso o Congresso virasse contra ele. Porque quando você é presidente, você tem alguns escudos contra o impeachment. Um escudo é a popularidade. Não tem tanta gente aqui que é a favor, ou tem uma popularidade alta, não vai ter. Outra é o Congresso. Você tem uma gordura política. Ele entendeu esse recado do primeiro ano de Congresso e está com essa postura. Pode passar para o próximo. Âmbito social, eu acho que a gente não vai ter grandes protestos no país, a não ser por alguns motivos. Primeiro que, hoje, por mais que o antibolsonarismo exista e não seja um número que seja desprezível, a rejeição dele é alta,
digamos que 40%, 30%, 40%, são 40% de ótimo bom, uns 20% de regular, uns 30% de regular, sobra aí uns 30%, 40% de quem o avalia de maneira negativa. Ela é muito difundida entre diferentes grupos. Então, o antibolsonarista hoje, ele também pode ser antipetista, antilulista, pró-PT, pró-Lula, pró-centro, pró-PSDB, pró-novo, anti... Então, a oposição ao presidente é desorganizada hoje. E, por ser desorganizada, acaba não tendo a capacidade de mobilização tão grande. Greves, não vejo aquela situação que a gente viu de greve de caminhoneiro. A gente vai ter umas greves pontuais, aí, por exemplo, dos Correios, quando as privatizações que querem fazer, mas não vejo isso nada muito, muito grave. Vou acelerar um pouquinho aqui para não dar tempo de bater mais um papo com vocês aí. Popularidade, eu fico aqui acho muito difícil passar de 50, ótimo, bom. Fico aí oscilando entre 30 e 40 de ótimo, bom. Mas tem um risco aí também do auxílio, da transição, o Renda Cidadã, que é o novo programa social, está muito difícil sair do papel, porque não tem dinheiro, e isso pode, se não sair, um baquezinho ali, mas não acho que também seja algo que vai jogar lá para trás. Pode passar para o próximo. Âmbito político. Apoio no Congresso, vai continuar com essa base aí de 250 a 280 deputados, os 34 senadores, mas esse apoio, não escrevi aqui porque ficou muito grande, é um apoio muito de pauta a pauta. Hoje me perguntaram assim, o governo tem 250, 280 deputados dentro da Câmara? Eu falei, depende da pauta. É que nem amigo, né? Assim, quantos amigos você tem? Eu tenho 50 amigos. Quantos que topam ir ver Botafogo e Bom Sucesso quarta à tarde? Não, são 2. Quantos que topam ir jantar no melhor restaurante da cidade com tudo pago? Aí os 50 com Plus One vai encher. Então depende da pauta do governo. Ele não tem 250, 280 de fiéis que vão para o Botafogo e Bom Sucesso com ele. Vai depender da pauta. Se ele amanhã jogar um projeto mais popular ou populista, seja um projeto de fácil aprovação, aí ele tem base. Mas é o seguinte, para algumas outras coisas não vai ter, vai ser difícil. Então a base dele ainda tem que ser negociada tempos em tempos, dependendo da pauta. E no Senado é mais difícil. Ele não tem Senado hoje. Ele no Senado a articulação do Senado hoje está muito mais difícil do que na Câmara. A gente já viu muito mais derrota no Senado nos últimos tempos do que na Câmara. Reformas. Vamos lá. Eu fico aí entre o realista com um pezinho no otimista. Apesar, talvez quando eu escrevi isso eu tivesse mais pessimista esse dia. Eu ainda fico um pouquinho mais para cá. Eu acho que a gente vai ter avanço de algumas reformas. Eu acredito na conclusão da reforma tributária, eu acredito na aprovação da reforma tributária e na aprovação da reforma administrativa. Agora, eu acredito nessas duas reformas para 2021. Para agora, não. Não acho que isso aqui vai ser aprovado esse ano, nem nos primeiros meses de 2021, talvez nem até o meio do ano de 2021. Isso aí vai esticar. Sucessão, eu acho que ele não é cedo ainda para dizer, mas é obviamente um nome fortíssimo, tanto pela popularidade dele agora, mas ainda mais pelo fato de que a esquerda não conseguiu criar uma narrativa, né? A esquerda dependeu muito do Lula durante muito tempo, não conseguiu criar ali uma... E até os outros partidos da esquerda começaram a cansar um pouco da fixação do PT no Lula e na fixação do PT com o PT e começaram a criar alternativas. Por exemplo, em São Paulo mesmo, a gente está numa situação que há 10 anos seria inimaginável. O PSOL, né, o PSOL lançou um candidato próprio a prefeito de São Paulo, o que já seria uma afronta há 5, 6, 8, 10 anos atrás, porque a esquerda sempre ia juntinha. E não só isso, o Guilherme Boulos está indo melhor, e não é pouco melhor, muito melhor que o candidato do PT, o Gilmar Tato.
Então a esquerda começou a pensar em outras coisas, né? A esquerda teve a Manuela ali no PCdoB, tem outros nomes de destaque regional, por exemplo, Flávio Dino, governador do Maranhão, Camilo Santana, governador que é do PCdoB, o Flávio Dino, Camilo Santana, que por mais que seja do PT, o governador do Ceará, ele é de uma ala diferente, tem que tirar um pouco essa fixação no passado e tentar achar uma narrativa nova. Então, e ao mesmo tempo, o centro político ali, o PSDB, não conseguiu criar uma narrativa que colasse, né? Não conseguiu gerar uma mobilização grande ali da sociedade, acabou ficando meio perdido ali nesse debate polarizado. Então, eu acho que até mais por isso o presidente acaba ficando meio que sozinho ali no espectro, e o PT continua ainda apostando que o Lula vai ser candidato, que muito dificilmente vai ter. O Lula, para ser candidato, ele precisaria, por exemplo, um caminho seria que o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro tivesse um julgamento no STF que confirmasse a sua suspeição ali no que o Lula foi julgado e condenado primeiro por ele, depois pelo TRF4, e que aquilo ali tirasse o status de ficha suja. Mas é difícil isso acontecer também. O próprio PT ficou um pouco solto, sem narrativa, depois do Lula ser solto, né? Por mais paradoxal que isso pareça, mas o PT, quando o Lula estava preso, tinha uma narrativa do Lula livre. A Lula ficou livre e perdeu um pouco essa narrativa. Então, assim, claro que o caminho para o presidente é muito complicado daqui até o 2002, mas a principal preocupação que ele deveria ter nesse momento são duas. Primeiro, a gente tem uma bomba fiscal no país, que é uma discussão aqui do Renda Brasil, que já tiveram 1000 ideias de como financiar o Renda Brasil. Já pensaram em tirar bônus salarial, seguro-defeso e juntar, não tirar, mas juntar dentro de um programa maior chamado Renda Brasil. Agora pensaram em dar um calotinho ali nos precatórios, o mercado quase desmaiou e juro futuro brasileiro explodiu, o câmbio subiu, bolsa caiu, já estando. Então, o governo tem uma situação difícil nas mãos, porque ele quer fazer um agrado social a essa sua nova base, mas não tem dinheiro. Se tirar de onde não pode, fura o teto, isso pode estressar o mercado. E muita gente fala assim, mas o mercado, o que daí? Mercado que se dane, não importa. Mas é o seguinte, o mercado pode dar um susto no Brasil, o dólar é a 7, isso pressiona a inflação, o juro do Brasil, o juro futuro pode explodir, então a empresa que vai buscar crédito vai ter que pagar mais, porque o risco do Brasil vai estar mais alto. Então, o mercado não é só uma tela na frente do pessoal da Faria Lima, ele tem efeitos reais na vida das pessoas. Então, por mais que o presidente tenha hoje uma capacidade muito boa de 2022 continuar sendo um candidato forte, e eu acredito que ele será, do ponto de vista eleitoral, ele tem aí um grande desafio na mão, que é criar uma narrativa tanto para o lado social, porque não vai ser só a questão do auxílio. A gente continua com um número de desempregados altíssimo. E o Brasil precisa desse crescimento que só vem com a produtividade do brasileiro trabalhando, do brasileiro gerando, do país pagando imposto. E por mais que tenha essa dificuldade de achar o dinheiro do auxílio emergencial, hoje as duas questões são o social, o auxílio emergencial e o desemprego, mas também o fiscal, que existe uma bomba fiscal no Brasil hoje que tem que ser desarmada e hoje não está muito claro de onde vai vir. Pode passar para o próximo, não sei nem se tem próximo. Bom, teto de gastos, eu acho que a gente vai ter a manutenção esse ano. Ano que vem a gente pode ter uma conversa sobre flexibilização, que tem que ser feita com muito cuidado para não estressar. O teto de gastos, por que é importante o teto? Foi aprovado pelo Michel Temer, uma PEC aprovada pelo Michel Temer, naquela série de reformas que ele fez em 2 anos, muito rápido. E ele cria ali uma previsibilidade. É meio que o selo do Brasil de um tipo de pelo menos um mínimo de responsabilidade fiscal. Acontece que a pandemia gerou gastos além do que era esperado. Claro que os gastos da pandemia foram feitos ali fora do teto, porque estavam num orçamento paralelo chamado orçamento de guerra. Foi um orçamento que vai durar até o final do ano, são gastos para
aquele momento. O mundo entendeu, porque o mundo inteiro fez isso, mas para depois disso, o Brasil vai furar o teto de gastos é muito ruim, mas, ao mesmo tempo, o Brasil vai precisar, ou pelo menos o governo quer, por exemplo, aumentar ou criar um novo programa social, e isso vai gerar um gasto para o Brasil que hoje não está claro para nenhum economista. Eu não sou economista, longe de ser economista, mas não está claro para nenhum deles, muitos deles que eu falo muito, são meus clientes, como que vai ser possível pagar um programa social, não furar o teto. Por isso que o Guedes e a equipe estão ali quebrando a cabeça para ver de onde que sai esse dinheiro. E tributária administrativa, eu acho que passam até o final de 2021. Tem mais algum slide? Eu acho que é isso, né? Não, tem uns slides sobre o Centrão, mas eu acho que eu posso pular isso. Acho que são informações mais conjunturais sobre o Centrão, se tivesse tempo. Mas se tiver alguma pergunta, fico à disposição aí. Pediram para eu falar em meia horinha para dar tempo de bater um papo. Acho que eu já consumi meus 30 minutos e fico à disposição caso tenha algumas perguntas aí. Estamos aqui ainda com você, Lucas. Pergunta tem, do Guilherme. Tem pergunta, Guilherme? A pergunta, eu podia ficar umas 3 horas aqui perguntando para você as coisas. Porque é um assunto que eu gosto, né? E eu acho que até o Major Olímpio, o senador, estava aqui ontem, né? E uma das coisas que eu, na minha mensagem para ele, falei, porque ele também tem hora que ele tá brigado com o Bolsonaro, tem hora que não tá, tem hora que tal. E ele deu uma mensagem que eu gostei aqui, que ele falou de união, né? Que não dá mais, que a gente precisa pensar nas coisas mais de Estado e não de esquerda, direita, centro, né? Então, para o Brasil ir para frente, né? O país é um só, né? O Bolsonaro, ele não é presidente só de quem votou nele, né? Então, e as pessoas também não aceitam a derrota, né? Então é difícil, mas o que você imagina politicamente para agora, assim, principalmente agora com o Dória, com essa polarização que ficou entre Dória e Bolsonaro, o que você acha? Você acha que com a vacina o Dória... que estava vendo aqui que o Dória disse que vai vacinar os médicos já agora 15 de dezembro, né? Você acha que isso muda algum cenário? Não muda? Qual a tua opinião sobre isso? Olha, o Dória foi eleito e ser eleito o governador de São Paulo é sempre uma chance enorme ali de nacionalizar o seu nome, nacionalizar as políticas públicas, porque São Paulo é São Paulo, né? Agora, o PSDB tem uma dificuldade, que é, junto com o eleitorado, de criar uma narrativa junto com o eleitorado. O PSDB vem de não sei quantas derrotas presidenciais, né? Foi 2002, Lula ganhou do Serra. 2006, o Lula ganhou do Alckmin. 2010, a Dilma ganha do Serra. 2014, a Dilma ganha do Aécio. E 2018, o Alckmin fica no meio do caminho, nem vai para o segundo turno. Então, e nessa confusão, todo o Centrão acha um novo amigo no Bolsonaro, né? E tido o apoio do Centrão em alguns dessas últimas batalhas, na última batalha, pelo menos, contra o PT e contra o PSDB e contra o Bolsonaro. Mas eu acho que o PSDB pode ficar um pouco flutuando, falando sozinho em 2022 nessa discussão. Claro que a vacina poderia ser a vacina com tremendo sucesso, salvar o mundo. Pode ser que o Dória ache uma narrativa, mas é difícil hoje para mim identificar um cenário onde o Dória consiga criar uma narrativa, principalmente se o Bolsonaro estiver forte, porque Bolsonaro estiver forte, dificilmente aquele voto anti-PT, que já esteve no PSDB, vai voltar para o PSDB, a não ser que o Bolsonaro seja muito fraco, e aí crie-se uma situação que ou volte a polarização de PT e PSDB, mas é difícil esse cenário com o Bolsonaro chegando em 2022 com mínimo de viabilidade. Teria que acontecer uma situação muito fora uma coisa muito atípica para o Bolsonaro chegar tão frágil em 2022 que o PSDB seja o lugar onde o voto anti-PT, onde o voto anti-Lula, onde o voto anti-esquerda ache espaço. Então, eu acho difícil. Um comentário, Guilherme, sobre esse negócio de união, eu concordo. Agora, é um pouco, na minha opinião, um pouco utópico e subjetivo, porque é o seguinte, cada político... Tem uma frase muito boa do
de um ex-presidente da Câmara dos Deputados americana, o nome dele é Tip O'Neill. Ele falou uma frase que é "Every politics is local", né? Toda política é local. Então, às vezes me perguntam assim, porque a opinião pública... Olha, a opinião pública não existe. A opinião pública é uma coisa tão subjetiva que não existe a opinião pública. Pergunte para um deputado do Espírito Santo, ou pergunte para um deputado da área ribeirinha do Rio Doce, que tem os votos concentrados ali, um deputado do Acre. O que é a opinião pública para ele? A opinião pública para ele é o voto do eleitorado dele. Então, vai ter, por exemplo, o Major Vitor Hugo. O senador Major Vitor Hugo tem uma base de voto muito ligado ali à segurança pública, a servidores públicos de segurança. Então, para ele, aquele mundo, e é legítimo isso, não é uma crítica, o mundo dele, em muitos momentos, é aquele grupo de eleitores. Claro que quando você tem presidente, isso vira um pouco mais amplo, né? Porque são milhões e milhões de votos no país inteiro. Agora, no parlamento, essa questão de união, de olhar para frente, às vezes fica... Se o assunto não estiver muito pacificado, só que assuntos pacificados demoram anos para chegar. Por exemplo, quais foram os últimos assuntos pacificados dentro do país? E mesmo assim não foram 100% pacificados. São assuntos que tiveram um consenso de pacificação nos últimos anos. A gente teve a reforma da Previdência, que chegou numa pacificação e foi aprovado. A gente teve, talvez, o marco do saneamento, depois de anos se discutindo o que a gente ia fazer com o saneamento, chegou a uma pacificação. Mas esses assuntos, o consenso demora muitos anos. Enquanto isso, a política vai rolando no meio do caminho e vai tendo sessão no Congresso toda semana, comissão todo dia. E, na maioria desses casos, união é uma palavra subjetiva, porque o deputado, o senador, o parlamentar, ele está olhando para a sua opinião pública. E a sua opinião pública normalmente é muito local e muito de nicho, dependendo de quem votou em você. Então, por isso que é tão difícil chegar num consenso. Beleza, Lucas. Maravilha. Eu acho que ficou bem claro aí. Eu acho que é legal a gente ter uma pessoa isenta, né? Como você não falou, porque hoje está difícil você achar na imprensa alguém isento, porque todo mundo dá opinião, né? E eu gostei do que você falou, que você não dá a sua opinião, você põe os fatos e cada um tem a sua opinião e toma a atitude que quer, né? Então, eu acho muito legal, queria agradecer a tua presença. Gostaria que na próxima edição, que se Deus quiser, em março do ano que vem, você possa estar com a gente aqui presencialmente, isso tudo vai ter passado. Muito obrigado mesmo, Lucas. Obrigado pela sua presença, Lucas. Obrigado. Obrigado. Valeu pelo seu tempo.
Marvitec é especialista em estruturas metálicas e possui a mais completa linha de produtos para a segurança viária. Amplo parque industrial com equipamentos de última geração, oferecendo a nossos parceiros maior qualidade e agilidade na área de segurança viária. A Marvitec firma o compromisso para o desenvolvimento de toda a infraestrutura do país. Seja nosso parceiro você também. Acesse nosso site www.marvitec.com.br.